Não sou médica, mas eu já conversei com alguns colegas da área que me contaram o desafio de às vezes conseguir fechar um diagnóstico ou indicar o melhor tratamento para o paciente. Principalmente quando, para fechar esse diagnóstico, não existe qualquer exame ou marcador biológico que ajude a mostrar qual seria o melhor caminho a seguir, como é o caso da psiquiatria, com os transtornos mentais, por exemplo, que é o diagnóstico, né, ele é praticamente com base nos sintomas subjetivos da pessoa. Nesse vídeo, eu quero te mostrar que o comportamento do paciente de querer pedir uma segunda opinião pode ser muito importante e tem uma razão de ser. Na área de psiquiatria, não é muito correto a gente falar doença mental, já que é difícil se ter a certeza, né, da comprovação através de qualquer tipo de exame diagnóstico que a pessoa realmente tem uma doença. Por isso, o mais adequado é a gente falar transtornos mentais. Para algumas doenças, muitas vezes é preciso recorrer a algum tipo de julgamento do profissional para fechar o diagnóstico, o que pode aumentar os erros ou as imprecisões. A isso a gente também chama de ruído de julgamento na saúde. Em outras palavras, o ruído seria como se várias pessoas tivessem visões diferentes sobre um mesmo problema, como se todas as pessoas diante de um mesmo problema fizessem julgamentos diferentes e tomassem diferentes decisões. Ou seja, se temos um problema A, para resolvê-lo a Fernanda acharia que deveria ser feito B, Flávia já acharia que é C, Carlos D, e dependendo do problema, apenas um ou todos estariam corretos. Se o problema se tratar de um tema íntimo e subjetivo da pessoa, a diferente percepção das pessoas em resolvê-lo poderia até enriquecer a tomada de decisão. Agora, se a questão se trata de diagnosticar uma doença e indicar o melhor tratamento, a chance desse ruído atrapalhar a tomada de decisão é bem grande. Isso acontece não só na saúde, não, mas também em qualquer profissão que tenha pessoas envolvidas. Num estudo, por exemplo, percebeu-se que até juízes poderiam julgar o mesmo réu de maneiras diferentes. Dependendo do juiz, o réu, ele poderia ganhar até 15 meses ou 15 anos de prisão. Perceberam que o que mais interferiu os juízes na tomada de decisão foram, principalmente, a questão da personalidade. Os juízes mudavam a pena de acordo com a sua personalidade. O que era mais severo dava a pena maior e o menos severo uma pena mais amena. A ocasião, de acordo com a ocasião, o mesmo juiz poderia dar sentenças diferentes para o mesmo réu. O humor do juiz também, que ele poderia mudar a pena de acordo com o seu humor do dia. A temperatura da sala, A temperatura também influenciava se estava mais quente ou mais fria a sala. Se o time de futebol predileto dele tinha perdido ou ganhado, também influenciava. E se a situação lembrava algo pessoal. O que a gente consegue perceber até aqui é que, na saúde, quanto mais se depende apenas daqueles sinais clínicos subjetivos, mais um diagnóstico ou escolha de tratamento pode ser errado ou impreciso. Veja, pode ser, não quer dizer que será, ok? É apenas um risco maior para que isso aconteça. Agora, quanto mais se agregar cálculos, algoritmos, diretrizes, habilidades, mais se diminui o ruído, o erro e a imprecisão. Vamos para alguns exemplos mais práticos pautados na ciência. Eu quero ressaltar que todos esses exemplos foram retirados do livro Ruídos, de Daniel Kahneman, que inclusive recomendo muito que vocês leiam e vou deixar a referência aqui na descrição. Bem mais no começo, da pandemia da Covid-19, o diagnóstico, vocês lembram, ele era feito com base mais no julgamento dos sintomas, À medida que progrediu, os testes se tornaram mais comuns e abundantes, o julgamento foi deixado de lado. As áreas da saúde que mais se percebe divergências de opinião estão na área de radiologia, patologia e psiquiatria, como eu falei. Saber se a interação medicamentosa e diagnosticar os estágios de doença renal e se lesão mamária é cancerígena ou não também mostrou falha de concordância entre os médicos.
Em outro estudo, em 31% das ocasiões, médicos avaliando angiografias discordaram se uma importante artéria estaria mais de 70% bloqueada. Vídeos de laparoscopia de 3 pacientes, em que 2 sofriam de endometriose e a terceira não tinha doença, foram exibidos a 108 cirurgiões ginecológicos. A tarefa deles era julgar o número e a localização das lesões endometriais, e eles discordaram, fazendo fracas correlações. Durante a avaliação de radiografias para diagnóstico de tuberculose, também se encontrou variabilidade diagnóstica. Agora, sobre a presença de melanoma, 8 patologistas foram unânimes em apenas 62% do tempo. A precisão diagnóstica era de apenas de 64%, ou seja, se equivocavam em 1 a cada 3 lesões. Outra questão importante é com relação ao estresse e cansaço dos profissionais. Esses 2 fatores podem fazer com que o mesmo profissional veja a situação de forma diferente, em ocasiões diferentes, que é o chamado ruído de ocasião, quando ele discorda de si mesmo ao avaliar um resultado mais de uma vez. Entendendo que o julgamento é parte inerente do ser humano, é preciso então traçar estratégias para sua severa diminuição, principalmente numa área tão sensível como a da saúde. Certo? Queria muito saber a opinião de vocês sobre esse tema e se o que falei fez algum sentido na prática de vocês, enfim, o que acham que a gente poderia fazer para diminuir o ruído na saúde. Eu vou gostar de ler o comentário de vocês, então deixem os comentários aqui embaixo para mim. E lembre, ausculte-se. Até mais!